Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando com muito frio, mais uma edição do Bom Dia Mercado. Sejam todos bem-vindos a esse canal. Meu nome é Theo Borges e eu estou aqui hoje para fazermos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 21 de maio. Estamos agora sim, de fato, chegando ao final da temporada europeia e encaminhando aí para entrar na última semana. Esse sábado já vai ser um sábado um pouco mais vazio e é bom a gente se acostumar, porque até agosto a gente vai ter um calendário um pouco mais murcho, né? Mas novas competições vão aparecer. A gente pode, obviamente, aproveitar esse tempo para poder descansar, também pode aproveitar esse tempo para conseguir tirar algum proveito dessas novas competições, mas vamos deixar terminar primeiro para depois a gente falar sobre isso. Eu estou aqui hoje para a gente falar sobre um sábado bem decisivo na Série A italiana, um sábado decisivo também, vamos dizer assim, no Brasileirão, muita coisa interessante, mas principalmente para esse jogo que está na tela aí, entre Freiburg e Leipzig, a decisão da Copa da Alemanha, da DFB Pokal, que na minha humilde opinião tem o troféu mais charmoso, mais bonito da Europa, é um troféu magnífico. Eu vivo tentando encontrar uma réplica dele para colocar aqui em casa, mas eu não consigo achar. Então vamos falar sobre esse jogo. O Freiburg é a primeira vez que chega numa final de DFB Pokal. O Freiburg, na verdade, foi a primeira vez que ele veio para uma final, né? Nunca foi campeão. E o Leipzig, ainda tido como virgem lá na Alemanha, né? Com perdão da palavra, é claro, é o atual vice-campeão da DFB Pokal. Foi vice-campeão para o Borussia Dortmund na última temporada. Então, teremos um campeão inédito. Vou falar sobre a pressão das duas equipes, vou falar das características do que a gente pode aproveitar e, claro, vou falar sobre as outras competições de hoje também. Mas antes eu vou pedir você encarecidamente para se inscrever nesse canal e me apoiar aqui nesse conteúdo e, óbvio, se puder também deixar o like no vídeo para que o YouTube espalhe o nosso conteúdo aqui do YouTube para novas pessoas que estão começando e precisam escutar uma palavra um pouco mais realista sobre essa área tão bombardeada de promessas, né? Então, posso contar com o teu apoio, com a sua inscrição? Então, muito obrigado. Vejo você amanhã, óbvio, quando a gente fizer o nosso próximo BDM. E, claro, convido você a participar do meu Telegram, que está aqui embaixo, no link da descrição, onde você vai conseguir acompanhar o meu dia a dia de trabalho. Se você quiser trabalhar mais próximo a mim, ter contato comigo, lá no Leitura você vai conseguir trabalhar junto comigo pelo Discord, mas também tem outros estudos de caso que você vai aprender bastante sobre todos os métodos que eu faço, sobre leitura de jogo com o PC, sobre análise tática com o Felipe, enfim, validação de métodos, você vai acelerar bastante com os replays de mercado. Tudo está aí na descrição do vídeo e, claro, não esquece de participar da promoção da minha parceira Betfair, que está comigo há tantos anos aqui no canal, para você ganhar uma banca de R$ 30 todas as edições do Bom Dia Mercado. Só tem que conferir o primeiro comentário fixado aí para conseguir entender como participa. É facinho. Tá? Tem um link também aí para você ter acesso ao PDF de apoio, enfim, tá tudo aí embaixo. Vamos começar, ó, de novo, o botão se inscrever foi de novo, não foi eu que apertei, então é um sinal, hein? É um sinal. Vamos lá. Freiburg e Leipzig. O Freiburg estreou esse ano um novo estádio, tá? A torcida ficou encantada. O Freiburg quase foi para a Liga dos Campeões, uma disputa ali no finalzinho com o próprio Leipzig fez com que o Leipzig ficasse com a vaga na Champions, né? O Leipzig teve uma pressão muito grande esse finalzinho de temporada, mas eu já vou falar do Leipzig. O Freiburg então não tem nada a perder. Eu já fiz vários jogos do Freiburg na segunda divisão da Alemanha, tá? É um time que está em plena ascensão, melhorou muito as suas características defensivas. Hoje é o time, talvez eu possa juntar aí na Europa inteira, um dos times que mais marca de bola parada na competição. Tem batedor de falta 10 em 10, que é aquela típica falta muito perigosa na entrada da área, muito forte de cabeça, já vou falar sobre isso também. Então é um time que pode sim tirar esse título do Leipzig, apesar do favoritismo do Leipzig, tá? Já o Leipzig, a gente sabe o projeto Leipzig, o clube empresa Leipzig, vem para ser vencedor no longo prazo, obviamente, muito dinheiro investido, mas ainda não conseguiu ganhar nada. O Leipzig, quando subiu das divisões inferiores, ele não veio como campeão. Ele veio ali como... Ele chegou a ganhar a Liga Regional, depois ele começou a subir ali em segundo, né? Subia sem o título e agora tem a chance de novo, né? De conquistar um título importante. Saiu na semifinal para o Rangers, da Liga Europa, e sim, era um título muito importante para o Leipzig. Na minha opinião, o Leipzig era favorito,
né? Acabou não conseguindo. O Frankfurt bateu o Rangers na final e foi campeão. Teve, como eu falei, na final do ano passado contra o Dortmund, não conseguiu. Já bateu de frente com o Bayern de Munique algumas vezes no campeonato alemão para tentar buscar pela liderança. Eu lembro de um jogo memorável com o Arjen Robben, que foi 5-4, se eu não me engano, ou 4-3, um jogo lá na casa do Leipzig, onde o Leipzig estava na liderança, o Bayern tomou a liderança. Então, assim, o Leipzig está fazendo a cartilha, está cumprindo a cartilha para se tornar de fato um time grande que vai ganhar muitos títulos no longo prazo. Claro, talvez não seja agora na nossa época, mas isso vai acontecer, né? Os nossos netos provavelmente vão ver o Leipzig sendo campeão várias vezes, mas por enquanto ainda não aconteceu. E a pressão maior, na minha opinião, é para o lado do Leipzig pelo investimento, né? Chegou em semifinal de Champions, saiu para o PSG naquele ano que o Bayern foi campeão, né? Eliminou a Atalanta. Chegou numa semifinal de Europa League, também foi eliminado pelo Rangers e era favorito. Chegou na final da DFB Pokal ano passado, não conseguiu e agora chega de novo. Pressão, se for falar de pressão, o Leipzig é favorito, tá? Características do Leipzig. É um bom time de bola aérea, não chega a ser do nível do Freiburg, mas é um bom time de bola aérea e tem uns contra-ataques mais letais da Europa, muito por conta do seu atacante, né? Dá pra dizer assim, Nkunku. Acho que é Christian Nkunku, que é um puta jogador, que tá com uma média de gols altíssima e tem uma gana de gols impressionante, né? Então a gente tem dois times velozes, dois times bons na bola aérea e dois times, talvez o Leipzig um pouco mais, que são muito fortes no contra-ataque. O que você tem que entender dessa característica, o que a gente pode tirar de informação disso? Esse é o tipo de jogo que a gente vai se posicionar, muito provavelmente vai ter oportunidade de se posicionar no match odds, tá? Contra alguma das equipes, porque eu acredito que pelo fato das duas equipes não terem vencido essa competição, vai ser um início de jogo um pouco mais estudado. Então é provável que a gente identifique um time superior ao outro e queira se posicionar, mas essa posição tem que ser muito bem cuidada, porque a gente tem dois times de contra-ataque e a gente tem dois times de bola aérea. Então uma situação de você estar numa posição confortável e tomar um escanteio do Freiburg, por exemplo, ou um contra-ataque do Leipzig, isso são situações que você tem que rever dentro do jogo. Se você se desconcentrar, se você não prestar atenção, pode ser um fator prejudicial. E sempre quando eu vou falar disso, eu trago a questão das bolas paradas, porque eu vou trazer para você aqui dados de bola parada e às vezes você vai assimilar esses dados e já vai querer sair comprando todas as bolas paradas que você puder e no mercado, em qualquer mercado. Tá? Então, se eu puder te deixar uma dica, não faz bola parada se você não tem metodologia. Esse é o primeiro conselho que eu já quero te dar. Desenvolve uma metodologia primeiro. Tá? Se você já tem, se você já trabalha ou se você não tem, eu vou deixar mesmo assim o conselho. Esse é o tipo de jogo que a gente vai ter condição de buscar a bola parada, mas o mais indicado, na maioria das vezes, é estar dentro dessas bolas paradas no mercado de gols. Porque eu tenho um time muito letal de bola parada de um lado e do outro lado um time extremamente letal de contra-ataque. Junta essas duas coisas, experimenta juntar essas duas coisas. Escanteio para o Freiburg, posicionamento do Leipzig, segunda bola roubada pelo Leipzig, contra-ataque do Leipzig e gol. Isso pode acontecer, isso é comum de acontecer na Alemanha. Então se você está posicionado no match odds contra o Leipzig, você já teve um problema, porque você entrou para comprar uma bola parada do Freiburg e está tomando contra-ataque do Leipzig. Então você entrou para tentar buscar um gol e às vezes você toma outro, ou toma uma rasgada do mercado que já vai te deixar num prejuízo brutal. E isso pode ser, né? Você pode não tomar um gol, mas pode tomar um contra-ataque seguido de pênalti, um contra-ataque seguido de cartão, um contra-ataque seguido de canto. Tudo isso vai aumentando o prejuízo. Então, mesmo que você não tenha metodologia de trabalho nas bolas paradas, e eu te aconselho a desenvolver, tá? O meu já está atrelado ao match odds, ele não é especificamente de bola parada sozinho, mas considere, mesmo que você não tenha, porque eu sei que às vezes você é teimoso e vai querer fazer, considere trabalhar no mercado de gols. E aí depende, né? Se você quer uma lucratividade maior, mas um risco maior, você vai trabalhar próximo dos limites, né? Um 0-0 você vai trabalhar no 0.5, no 1,5. Agora, se você quer um pouco mais de tranquilidade e menos lucro, aí você vai trabalhar nos overs lá na frente, né? No 0-0 você vai trabalhar num 3,5, num 4,5, a oscilação de mercado é menor, tá bom? Aí vai de cada um, mas fica aqui a minha dica. Vamos lá.
Não vou considerar fator Freiburg dentro de casa, nem Leipzig fora, porque é jogo único, acontece no estádio de Berlim, lá onde aconteceu ontem, né? Eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira, aconteceu ontem o primeiro jogo da relegation entre Hertha Berlim e Hamburgo, naquele lindo estádio do Hertha, que é o estádio olímpico da Alemanha, tem esse jogo aqui único. Então não posso considerar o desempenho do Freiburg em casa, nem o Leipzig fora. Se eu fosse considerar, eu ia ter que tirar um peso enorme do Leipzig, porque o Leipzig fora de casa esse ano não foi bem. Mas então eu vou desconsiderar isso. Vamos olhar mais para esse quadro aqui, ó. Gols marcados de bola parada. O Freiburg ele tem mais gols de bola parada que o Liverpool, que o Bayern de Munique, que a Roma, que a Inter de Milão. Ou seja, o Freiburg hoje talvez seja o principal time de bola parada da Europa. E isso não é pouca coisa. Só que eu não posso olhar para esse número e vomitar uma estatística para você falando que ele faz 1 gol por partida, ou 2 gols por partida, ou 1 gol a cada 2, 3 partidas. Não é assim que a gente analisa. Porque eu particularmente acompanho o Freiburg de perto e eu sei que dentro de um jogo específico, contra o Borussia Mönchengladbach fora de casa, ele fez 5 gols de cabeça. Ele fez 5 gols de escanteio. Então, os números poderiam falar com a gente o que a gente quisesse ouvir, mas a gente tem que saber interpretar um pouco mais. Por isso que eu adoro números, mas eu não uso estatística para fazer o meu trade, não uso estatística para fazer entrada pré-live. Tudo eu comprovo no live, tudo eu tento assimilar o que está acontecendo ao vivo e uso os dados como como é que eu vou dizer? Um apoio, né? É um fundamento. Mas na hora de tomar a decisão, eu estou sempre de olho para ver se tem confirmação, se é isso mesmo que está acontecendo. Não é porque o Freiburg é bom de escanteio que naquele dia os escanteios vão estar dando certo. A zaga do Leipzig pode estar marcando muito bem e pode estar recuperando todas as segundas bolas, o que vai prejudicar muito o meu trade, tá bom? E do lado do Leipzig a gente tem aqui, ó, é um time sim interessante na bola parada, para um time normal que faz bastante gol, é um bom número. Mas comparado com o Freiburg, obviamente, é um número inferior. A defesa não é tão diferente da do Freiburg, né? Eu costumo colocar em vermelho times que tomaram mais de 7 gols, então basicamente a mesma coisa, só que aqui o número de contra-ataques é muito grande. E isso costuma aparecer quando? Como a gente tem um jogo de pokal, de jogo único, não é um jogo de relegation, não é ida e volta, não é um jogo no Freiburg e um jogo no Leipzig, a gente provavelmente vai ter um jogo mais corrido, mais espaçado, mais desorganizado, e costuma ser assim as finais da Pokal, porque é um jogo só tem 90 minutos, então os times vão para cima. Com isso, o melhor cenário para buscar gols seria o Leipzig na frente do placar, ok? Por quê? Porque o Leipzig na frente eu teria um contra-ataque ruim, um time que defende mal os contra-ataques, que é uma transição defensiva ruim do Freiburg. Geralmente isso é causado em situações de desespero, ou seja, tô perdendo, quero ir para cima, me desorganizo e tomo um gol. E eu tenho o melhor contra-ataque da Europa hoje, que é o Leipzig. Entende? Então, para mim, trabalhar gols, eu adoraria ver o Leipzig na frente. Eu não preciso pegar o primeiro gol. Eu vou entrar no mercado pós primeiro gol se eu entender que o Leipzig está roubando a segunda bola e aproveitando os contra-ataques. Mas inicialmente eu acho que é um jogo mais parelho que a gente vai conseguir trabalhar as correções no match odds, tá? Então eu vou voltar aqui para vocês. Vamos marcar primeiro o meu, que eu chamo de ler per equipe em campo, você pode chamar de movimentações de match odds, por exemplo. Não vou fazer viés, posso trabalhar contra qualquer uma das equipes que começar pior. O mercado de gols, caso o Leipzig abra o placar, não é que eu não vá trabalhar gols se o Freiburg estiver na frente. Tá vendo na questão dos números de novo? Eu posso, mas depende muito de como está decorrendo o jogo. Se o Freiburg também está querendo contra-atacar. Às vezes o Freiburg, pela pressão de nunca ter chegado, e o Leipzig já chegou ano passado, ele queira fazer um gol e se retrair, pode acontecer. E por último, óbvio, bolas paradas, não dá para esquecer disso, porque é um fator extremamente decisivo nesse jogo. Favoritismo para mim é do Leipzig, né? Um título do Freiburg aqui seria um pouquinho de surpresa só, não tanto. Mas os dois são merecidos, eu gosto das duas equipes, os dois fizeram uma boa temporada, o Freiburg com não tanta notoriedade na Europa, mas o Freiburg merece também. Acho que tá na hora de ganhar um título grande, tá? Eu considero grande a Pokal. Eu gosto dessa competição. Vamos lá. Holanda eu tô fora, tá bom? Não tenho feito esses playoffs. Aqui, se eu não me engano, são playoffs Tem playoff de rebaixamento e tem playoff de
qualificação para as competições europeias, tá? Eu vou ficar de fora. La Liga, jogo de meio de tabela que não vale de nada, entre Valência e Celta de Vigo. Se você quiser alguma coisa boa de tarde... mentira. De tarde não, meio dia e meia, né? Que é depois do almoço, aquela cesta, pensa. Não. Primeira Liga, aqui é um playoff de rebaixamento, né? O Chaves contra o Moreirense. Pode ser, mas talvez seja próximo dos horários dos jogos. Eu acho que eu também vou ficar de fora. Superliga da Turquia. Talvez ainda tenha alguma coisa aqui na parte de Europa League, tá? Mas não é certeza e eu também não tenho acompanhado o final da temporada turca. Vou pedir desculpa para vocês também por não falar da Ligue 1. Tem vários jogos da Ligue 1. Eu coloquei todos aqui no PDF de apoio. Você que tem acesso ao PDF, você vai conseguir pegar todas as estatísticas que tem ali. Mas como eu não tenho feito, falar dessa última rodada para mim seria muito difícil, porque eu não sei a característica dos times. Não é uma competição que eu trabalhei esse ano. Depois de ver o PSG tão desinteressado, eu acabei excluindo a Ligue 1 dessa minha reta final de temporada, tá? Por isso que eu não tenho feito. Então eu vou pedir desculpa por não falar dela. Vamos para a Série A da Itália. Genoa e Bolonha não vale de nada, tá? O Genoa já está rebaixado, infelizmente, mas ele ainda corre o risco de ficar com a última colocação do campeonato. Então, talvez pela honra e pelo fato de jogar na frente da sua torcida, eu não acho que a torcida do Genoa, obviamente, vai abandonar o time, né? Deve estar lá no último jogo, mas talvez por isso imaginaram um cenário ali de um Genoa tentando vencer. Mas o Bolonha não tem nada a ver com isso, e geralmente jogos do Bolonha são bem corridos. Se você quiser fazer alguma coisa, pode vir. Eu vou pular não pelo fato de não querer fazer, mas pelo fato de ter outros jogos no mesmo horário que vai exigir muito da minha atenção, como é o caso, por exemplo, de Atalanta e Empoli. Atalanta, Fiorentina e Roma disputam uma vaga na Europa League, já que a outra já é da Lazio, tá? A Roma pode conseguir via Conference League, final contra o Feyenoord e pelo campeonato italiano. A Roma joga nessa sexta-feira, eu tô gravando esse vídeo um pouco antes do jogo, joga com o Torino fora de casa, então pode ser que na hora que você esteja assistindo esse vídeo, a Roma já até venceu ou perdeu. Se perder, melhor para Atalanta e para Fiore. Se não, aí, se a Roma vencer, presta atenção, a Roma vencendo a Conference League não abre uma vaga a mais na Europa League para a Itália. Isso quer dizer que a Atalanta só consegue ir através da sexta colocação. Para ficar na sexta colocação, a Roma tem que empatar ou perder do Torino e a Atalanta tem que vencer o time do Empoli. Primeiro turno, a Atalanta venceu o Empoli por 4-1, mas o Empoli não é um time bobo, tá? O Empoli já venceu nessa temporada o Napoli em casa e fora, e esse último jogo foi de virada, deu trabalho para o time da Inter, saiu na frente, obrigou a Inter a virar o jogo. Enfim, poderia falar várias façanhas aqui do Empoli, é um time chato, é um time de bola parada, e essa odd da Atalanta é o maior prejudicial desse jogo, tá? Essa odd é a odd de Manchester City, né? Eu sei que tem o fator necessidade, mas a Atalanta essa temporada ela não tá bem, né? A Atalanta tá escorregando bastante e pode ficar fora de todas as competições europeias esse ano, né? Uma Atalanta que jogou fase de grupos da Champions, com Young Boys, Villarreal e United, que caiu para Europa League, que chegou contra o Leipzig numas quartas de final e foi eliminada. Então, assim, a situação da Atalanta é de queda, mas é uma obrigação da Atalanta vencer esse jogo, mesmo que não vá, que a Fiorentina e a Roma também vençam, mas esse jogo ela tem que vencer. O problema é, dentro de casa, a Atalanta só venceu 4 jogos nessa temporada. Então não dá para confiar tanto. Se fosse para trabalhar, eu viria para o back Atalanta, mas está muito baixo e eu acredito que é um jogo mais voltado para gols. Tá? O Empoli não tem muito não disputa nada, mesmo assim é um time que vai para cima, beleza? Fiorentina e Juventus. A Juventus já está classificada para Champions, não tem chance de pegar a terceira colocação e também não tem como perder a quarta. Com isso, a Juventus vai dar férias para os jogadores. É o último jogo da temporada, deve colocar uma galera reserva, o Chiellini já aposentou, o Dybala já saiu praticamente, né? Já se despediu da torcida. Então, assim, talvez a Juventus coloque uma galera ainda que quer renovar contrato, que quer mostrar para o Allegri que eles merecem ficar aqui na próxima temporada 22-23,
Mas tudo indica que a Fiorentina vai jogar contra um time que não tem interesse. Isso significa que a Juventus não vai ganhar o jogo? Que a Juventus vai entregar o jogo? Não. Significa que a Fiorentina joga contra um time que não tem nada a buscar. Essa mesma afirmação que eu estou fazendo para vocês aconteceu na rodada passada. A Fiorentina também jogou contra um time da Sampdoria que na rodada anterior tinha se livrado do rebaixamento por conta da derrota do Cagliari para a Inter. O Cagliari caiu, o Cagliari salvou a equipe da Sampdoria. Ou seja, a Sampdoria jogou sem pretensão nenhuma e meteu 4 na Fiorentina, né? 4-1 o último jogo. Então, será que dá para confiar na Fiore? Ah, mas a Fiore precisa vencer. Sim, a Fiore venceu a Roma, mas ela perdeu para a Samp. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma Fiorentina ganhando da Roma, a gente tem uma Fiorentina tomando uma goleada em casa da Udinese. A gente tem uma Fiorentina tomando uma goleada fora de casa da Sampdoria. Alguma coisa emocional não está bem na Fiorentina. Eu não acredito que seja só a parte técnica. Mas, assim como na Atalanta, caso a Fiore queira garantir uma vaga, mesmo que seja só na Conference League, a Fiore tem que, no mínimo, ganhar. Porque se a Fiore empatar e a Atalanta e Roma vencerem, a Fiorentina fica de fora da vaga para a Conference League. Eu, particularmente, acho que a Fiore combinaria mais com a Conference, tá? Mas isso é opinião minha, né? Mas, enfim, vem para esse jogo com uma ideia de trabalhar aqui o Match Odds, no Lei per Equipe. Deixa eu mostrar para vocês como é que tá aqui as estatísticas. Deixa eu ver onde é que tá a Liga Italiana. Aqui é francesa. Tem bastante jogo da França hoje. Saint-Étienne, PSG, Reims. Aqui é a Bélgica. Krasnodar. Rússia, né? CSKA Moscou. Dinamo Moscou. Arsenal Tula. Tá chegando. Aqui. Genoa e Bolonha. Atalanta e Empoli. Aqui os dados da Atalanta em casa para vocês comprovarem que é uma merda. Toma muito cuidado com isso, tá? A Atalanta tem tomado muito gol de contra-ataque nessa temporada. Muito cuidado, tá? Fiorentina e Juventus. Tá aqui, ó. A Fiore saiu na frente dentro de casa em 78% das vezes. Isso é muito alto. É um número muito bom. Então fica de olho nisso, que isso aí pode sim te dar uma indicação de lei Juventus. Mas vamos ver como é que vai ser no decorrer do jogo. Dessas 78% das vezes, nas 18 partidas que fez, somente em 67% a Fiore venceu ou manteve, né, a vantagem no placar. Tem uma média de 2 gols marcados em casa e uma média de 1 gol sofrido por jogo em casa. É uma defesa sólida, tá? Tem uma bola parada boa comparado à da Juventus, mas não é excepcional também, né? Comparado aí a Freiburg e tudo mais. A Juventus esse ano, como eu já falei para vocês algumas vezes, por conta da lesão do Chiellini, o Bonucci também ficou lesionado, improvisação do Danilo na zaga, a Juventus tomou muito gol de bola parada, não é normal isso acontecer, tá? A Juventus também marca primeiro com certa frequência, então não dá para cravar aqui que a Fiorentina, eu já falei isso para vocês, não é porque os dados falam uma coisa que você vai ter certeza disso. Comprova primeiro. Um fator importante para a Juventus é a presença do Dybala nesse último jogo e a presença do Dusan Vlahovic. Tá? Se eles estiverem presentes, provavelmente a Juventus vai dar um caldo. Se não, vai ser mais complicado. Tá? Eu vou ficar de olho nesse Lei per Equipe em campo, sim, porque a Fiorentina tem sim a necessidade de vencer, mas não necessariamente precisa a Juventus. Aliás, a Juventus não precisa, então não necessariamente a Fiorentina vai vencer. Tá? A Juventus pode cozinhar ali e atrapalhar bastante a vida da Fiore. Por último, Lazio e Verona. A Lazio precisa só de um empate aqui para garantir a 5ª colocação. Tá? Para a Lazio não importa vencer ou empatar, mesmo que perca também não vai perder a vaga na Europa League, mas aí garantiria a 5ª colocação, que financeiramente, óbvio, dá um dinheiro um pouquinho melhor. Para esse jogo do Verona, o Verona despreocupado, descansado, eu acredito num jogo para gols, tá? Eu não vou ser, não vou ficar de demagogia, achar, não, o Verona vai entregar e tal, até porque os jogos do Verona costumam ser muito abertos, tá? O último jogo foi 4-1 para o Verona lá na casa do Verona, tá? Ou seja, o Verona já bateu na Lazio e bateu forte,
Tá? Os últimos jogos do Verona, 1-0 perdeu para o Torino, 3-1 contra o Milan, 2-1 contra o Cagliari, 1-1 contra a Samp, 2-1 Atalanta, 2-0 Inter, enfim. O Verona tem um desempenho muito legal, vai terminar na 9ª colocação provavelmente, depende do jogo do Torino, e é uma colocação muito boa. Acredito que o Verona vai ser uma equipe para dar bastante oportunidade para a gente nos próximos anos, tá? Assim como deu o Sassuolo, a própria Lazio, é um time que vem encorpado, que vem se organizando financeiramente, assim como a Atalanta. Eu acho que a gente vai ter oportunidade para trabalhar bem o Verona nos próximos anos, tá? Eu estou dando uma olhada aqui, quem é o artilheiro da Série A nesse momento é o Ciro Immobile com 27 gols, tá? Então existe ainda lá naquele jogo da Juventus uma possibilidade do Vlahovic tentar buscar essa artilharia. O Vlahovic tem 24, teria que fazer 3 gols aqui para buscar o Immobile. Já é, se eu não me engano, o segundo ou terceiro ou quarto, eu preciso buscar essa informação depois, ano seguido que o Immobile é artilheiro da Série A. Impressionante. É um cara assim muito sinistro no que ele consegue fazer com o time da Lazio, né? E vem marcando gols constantes. Ó, quando chegou na Lazio, vindo do Torino, ele já passou pela Juventus, pelo Dortmund, pelo Sevilha, pelo Pescara. Quando ele veio para a Lazio em 2016, 2017, ele fez 23 gols, aí na outra 29, na outra 15, na outra 36, na outra 20, na outra 27. É um cara que te entrega uma média ali de pelo menos 20 e poucos gols por ano. Isso é uma boa média para um time da Lazio, tá? Já tem 216 gols na carreira em 361 jogos. Mas é um cara que já vai aí para os seus 32 anos de idade. Não é tão novo, tá? Acredito então aqui num jogo com possibilidade de trabalhar gols, mas um jogo que não tem tanto interesse assim para o pátio da Lazio. Tá? Eu vou marcar gols aqui para dizer que eu não fiz nada. Olha o Ciro Immobile aqui, ó. Deixa eu só ver se eu tenho alguma outra informação da Lazio. Bolas paradas. Ah, tem essa informação aqui, ó. O Verona é horroroso defensivamente nas bolas paradas. Dá para marcar isso aqui por parte da Lazio? Dá para a gente ficar de olho, né? Não necessariamente vai acontecer, mas dá para a gente ficar de olho. Vamos para frente que já tem 27 minutos de vídeo. Tá? Série B, nós temos Pisa e Benevento, jogo da volta. O primeiro jogo o Benevento venceu por 1-0 com gol do Gianluca Lapadula, o melhor jogador peruano em atividade hoje em dia, o mascarado, o Zorrinho. Então vamos ficar de olho. Esse segundo jogo, ele obviamente ele tem uma tendência de ser mais aberto do que o primeiro. Tá? Então se você for trabalhar aqui, fica de olho porque pode ser um jogo bem corrido, com uma possibilidade de gols. E na Série A do Brasileirão, vamos falar da Série B primeiro? Operário Ituano, jogo padrão para mim. Horário bom, 11 horas da manhã e odd boa. Eu trabalho tranquilo esse jogo sem problema nenhum, tá? Eu vou até marcar aqui para um ler a equipe em campo. Vamos para a Série A do Brasileiro. Flamengo pega o Goiás, só que não temos odd, pelo menos para mim, né? Eu não tenho cotação para trabalhar essa odd do Flamengo em 22. O Flamengo está em crise interna, o Flamengo consegue implodir, né? Isso aí acontece com quase todos os clubes do Brasil, uma hora ou outra. Passa por um momento muito bom, sai o treinador, deixa um trabalho lá e fica aquela coisa de chegar um treinador novo, querer colocar um estilo de jogo. Alguns jogadores não aceitam muito bem, e aí começa a crise, começa a renovação de jogador, não renova, começa aquele furdunço todo, e o Flamengo, extracampo agora, está numa situação muito complicada, mas dentro de campo tem jogadores, com todo respeito ao Goiás, muito superiores ao time do Goiás, e deve vencer, mas com essa odd aqui eu tô fora, tá? Atlético Goianiense e Curitiba, não temos odds, não trabalhamos sem odds. Santos e Ceará, 2,15 para o Santos. O Santos está dentro da zona aqui já ia falar de Europa League, está dentro da zona aqui de pré-Libertadores. E o Ceará está lá embaixo. O Ceará está muito bem na Sul-Americana, mas tem que começar a acordar para o brasileiro, igual o Fortaleza. Tomar um pouco de cuidado com isso daí, tá? Aqui também dá pra gente trabalhar no lei para a equipe. Juventude e Palmeiras. Olha, eu gosto dessa odd do Juventude para lei, mas eu tomaria cuidado, tá? Eu não acho que o Palmeiras vai dominar 100% desse jogo. Acho que a gente vai ter momentos de superioridade do Palmeiras que vão te permitir trabalhar no lei Juventude. Mas vai ser um jogo 7 horas da noite num frio do caceta, provavelmente, tá? O Juventude sabe explorar bem essas situações de bola parada. Esse lei Juventude pode ser uma situação mais momentânea, tá? Eu não ficaria exposto nesse lei, até porque o mercado não vai subir tanto. Vai ser conta-gota, a liquidez não vai estar tão boa, cuidado, tá?
América Mineiro e Botafogo, também um lei a pior equipe em campo, encaixaria bem aqui. Vamos ver se o Botafogo consegue manter como visitante essa campanha de 3 jogos e 2 vitórias, isso é muito bom. O Botafogo briga aqui pela liderança, hein? Botafogo voltou. E por último, Cuiabá Internacional, jogo também truncado, difícil. Para mim, o complicado aqui é só o horário, tá? Se fosse trabalhar nos dois, seria no lei a pior equipe. O único alerta que eu faço mesmo é a questão do Juventude, tá? Tomar cuidado com o Lei Juventude. Palmeiras às vezes prioriza bastante os pontos, o mata-mata e não os pontos corridos. Vai ter um dia frio, uma noite fria lá em Juventude. E em Juventude não, acho que é em Caxias, né? Eu não lembro muito bem. E não vai ter uma liquidez muito boa nesse jogo para se trabalhar Lei ou Juventude aqui, tá? Cuidado com gap, com tamanho de stake, com expectativa de mercado movimentando e às vezes um mercado muito parado. Cuidado, tá? E o Flamengo por conta da cotação. São as 2 ressalvas que eu faço aqui para você. Acredito até numa vitória do Flamengo, mas essa cotação do Flamengo aqui para times sul-americanos está muito baixa. Pessoal, vou ficando por aqui. A gente conversa sobre domingo, sábado à noite. Eu posto aqui para vocês o meu planejamento. De novo, fica o convite, se quiser trabalhar comigo no Leitura, o link está aqui embaixo. Se quiser ter acesso ao PDF de apoio, o link está aqui embaixo. Participar da promoção, o link está aqui embaixo. E o meu canal do Telegram também. Juízo, não é porque a temporada está acabando que você tem que fazer cagada, né? Já estamos aí quase mais pro fim do que do início do meio de maio. Faz o simples, não inventa, que funciona. Tá bom? Você vai ver que funciona. Faz o simples por um mês, depois você fala comigo se não funciona. Valeu? Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia e não se esquece de se inscrever no canal e dar o like no vídeo. Falou!